Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje a gente começa as nossas análises sobre o teatro grego com esse ciclo de 3 tragédias escrita por Ésquilo, chamado Orestia ou Oresteia, composto pelas peças Agamenon, Coéforas e Eumênides. E é bastante significativo a gente começar a análise do teatro grego através dessas peças, não só pelo fato de que Ésquilo é um dos primeiros grandes tragediógrafos gregos, como também pelo fato de que a história aqui contada, ou seja, a saga da dinastia dos Atreus, a desdita dessa família em que o derramamento de sangue ia se sucedendo ao longo das gerações, pois bem, essa saga ela está no centro da literatura e do mito gregos. Afinal de contas, é por conta da violação do dever de hospitalidade que Paris comete, raptando Helena e a levando a Troia, que o rei Menelau, irmão de Agamenon, filho dessa família dos Atreus, é vingado pelos gregos e isso leva à guerra de Troia. Agamenon sai de Argos para ajudar a vingar a honra do irmão. No meio do caminho, ele precisa sacrificar a sua filha Ifigênia para poder prosseguir a viagem. E depois ele volta dessa expedição e dá início aos fatos que nós acompanhamos aqui. E não só aqui, como também em outras peças. Devemos citar as peças Ifigênia em Áulide e Ifigênia em Táuride, do Eurípides. Devemos citar as Electras que existem na tragédia grega de 2 autores, o Orestes, que também existe. Enfim, essa história ela se espraia em termos literários, liga-se à Ilíada através de Helena e de Menelau, e portanto a Odisseia e a tantas outras histórias. Ela também está no centro do mito grego, porque aqui nós veremos a consolidação da nova ordem olímpica. Vocês sabem, Zeus era o deus dos deuses, mas nem sempre foi assim. Zeus não é o deus originalíssimo, o primeiríssimo a surgir na ordem cósmica. Muitos outros vieram antes dele, os seus antecessores, e quando ele surge, depois os deuses que nós conhecemos melhor, eles surgem tomando um lugar que já estava ocupado. Eles surgem instituindo uma ordem nova. E essa ordem nova ainda está em conflito com a ordem antiga, como veremos aqui, e é preciso resolver esses conflitos. Esse ciclo de 3 peças é, portanto, sobretudo sobre a solução de um conflito derradeiro, a execução da justiça. Começamos aqui com Agamenon. Agamenon é uma peça que tem início de forma eletrizante. Afinal de contas, nós temos uma sentinela que está ali na cidade de Argos, aguardando há muitos anos um sinal que indique que a guerra de Troia acabou. Clitemnestra, a mulher de Agamenon, que partira rumo a Troia, engendrara esse sistema de fogueiras que vão se sucedendo acesas ao longo da geografia grega, desde Troia até Argos, a fim de saber, de forma muito rápida, apesar da distância e da época, quando essa guerra terminaria. E esse sentinela já está ali há muito tempo sem receber nenhum sinal, está desanimado, como todos estão desanimados de que aquilo continue daquela forma, quando finalmente um sinal é aceso e ele sabe que a guerra de Troia acabou. Se a guerra de Troia acabou, em breve o rei de Argos, Agamenon, retornará e poderá assumir o comando da cidade, que nesse meio tempo ficara nas mãos de Clitemnestra, sua esposa. Problema: todos desconfiavam de que algo estranho estava acontecendo e iria acontecer de forma ainda pior. Afinal de contas, Clitemnestra é a mãe de Ifigênia, filha também de Agamenon, que precisou ser sacrificada quando do início da partida dos gregos para a guerra de Troia. A deusa Ártemis fizera com que os ventos não fossem favoráveis às naus gregas e exigiu de Agamenon o sacrifício da sua filha para que as naus gregas conseguissem seguir viagem. Agamenon se vê nessa situação dificílima de ter que sacrificar a própria filha, mas a verdade é que ele vai lá e sacrifica Ifigênia e consegue prosseguir. Clitemnestra, no entanto, não engoliu essa situação. Ela vai vingar, ela se vê no dever de vingar o sangue derramado da filha. E ela aguarda apenas a volta do Agamenon a fim de consumar esse intento. E ela não está só.
Nesse intervalo, houve tempo suficiente para que ela encontrasse um amante, o primo de Agamenon, Egisto, que ele próprio também tem muitos motivos para vingar a morte do seu pai em Agamenon. Os pais de Agamenon e Egisto eram irmãos, houve um entrevero entre ambos e o pai de Agamenon matou o pai de Egisto, deixando-o assim órfão. Então já são duas vinganças aqui que serão consumadas na pessoa de Agamenon. Vinganças essas que decorrem do derramamento de sangue no seio da mesma família na geração passada. Agamenon chega, Agamenon é traído por Clitemnestra, como nós já antecipávamos, e finalmente morto. Assim passamos para a segunda peça, as Coéforas, quando será a vingança da morte de Agamenon o tema principal. Além de Ifigênia, o casal Agamenon e Clitemnestra tinham outros dois filhos, Electra, que estava na cidade de Argos, e Orestes, que tinha sido colocado no exílio, numa situação que a gente percebe ter havido interferência da mãe. Passados muitos anos, Orestes é instado pelo oráculo de Apolo a vingar a morte do pai. Aquela morte não poderia ficar sem resposta. E a gente percebe também que a opinião pública, representada pelo coro, acha importantíssima a vingança de Agamenon, muito mais do que achava importante a vingança da pobre Ifigênia. Afinal de contas, Agamenon era um guerreiro valoroso que se bateu na guerra de Troia durante tantos anos, ao longo dos quais poderia muito bem ter sido assassinado, mas não o foi. E quando finalmente tem a recompensa de voltar para casa, a sua mulher com um amante arma uma emboscada e o mata. A justiça cósmica não pode consentir com tamanha transgressão da sua ordem, e impele na figura do próprio deus Apolo Orestes a consumar essa vingança. Então Orestes retorna à terra natal, ciente dos perigos que ele corre, que a situação é complicada, que o que ele é levado a fazer é um matricídio, e entra disfarçado em Argos. No primeiro momento, ele acaba entrando em contato com Electra, que está ali também revoltada com o que acontece, meio que colocada de lado pela mãe, refugiada no seu quarto. E aí, continuando disfarçado como um forasteiro de terras distantes, Orestes finalmente consegue entrar no palácio de Clitemnestra e assassiná-la, e assassinar também Egisto. A segunda peça termina desse modo. E na terceira peça, é a vingança da morte de Clitemnestra que nós acompanharemos, só que agora já num cenário um pouco mais cósmico. Afinal de contas, as Eríneas, as Fúrias, aquelas deusas antigas pertencentes à ordem pré-olímpica, elas não aceitam a morte de um parente por outro parente, seja o motivo que for. Se houve a morte, se houve o derramamento de sangue, precisa haver a vingança, ainda que essa vingança leve a mais um derramamento de sangue e assim sucessivamente. Então a morte de Clitemnestra precisa ser vingada. A própria Clitemnestra clama de além-túmulo pela vingança das fúrias. E aí Orestes se vê perseguido por aquelas divindades antigas e quase infernais. Só que a verdade é que Apolo prometera a ele ajuda. Foi no cumprimento de uma ordem de Apolo que ele cometeu o matricídio. Então ele procura ir a Delfos para garantir que o deus de fato o ajudará. E o deus renova a sua promessa, as fúrias estão ali, Apolo se indispõe com as fúrias, e para resolver a situação, as personagens são levadas a Atenas, onde a padroeira da cidade, Palas Atena, é instada a resolver o caso. Diferentemente de Apolo, Palas Atena não vai simplesmente rechaçar as fúrias. Ela entende que as fúrias merecem ser ouvidas, ainda que não possa simplesmente aderir aos seus argumentos, e que há ali um impasse. Aquelas leis de justiça e vingança chegaram a um ponto em que não é mais possível continuar sob pena da sociedade cair no caos, como a casa de Atreu já caiu há muito tempo no caos. Então ela toma a atitude de instaurar um tribunal composto por ela e por homens, cidadãos atenienses. E esse tribunal ouvirá as partes em litígio
ou virá ao lado das Fúrias, ou virá ao lado de Orestes e de Apolo, e decidirá. Esse tribunal decidirá, e se houver empate, o voto da deusa irá desde o princípio àquele que estiver sendo acusado. E há o empate, o que mostra também que o argumento das Fúrias ainda era muito acolhido pela sociedade. E Orestes é absolvido porque o voto de Minerva, que depois será assim conhecido, pesa em seu favor. As Fúrias até aceitam a solução particular daquele litígio, mas a verdade é que elas continuarão executando a sua própria justiça se nada mais for feito, e Atena percebe isso, que não basta o julgamento de Orestes. Então, ela engendra todo um sistema novo em que certos princípios que as Fúrias defendiam serão preservados. No entanto, não serão preservados a todo custo. Elas ainda incutirão o temor, elas ainda incitarão a ordem na sociedade. Entretanto, quando houver um crime, não serão elas a vingar indefinidamente, mas esse tribunal que põe um ponto final em vez de incitar mais e mais vinganças. Elas serão cultuadas muito mais antes de que as coisas ruins aconteçam, num sentido preventivo, do que depois, num sentido de remediar o que já tinha acontecido. E elas passarão, em vez de serem deusas temidas da antiguidade, a ser deusas cultuadas aos pés do Areópago, um lugar de destaque ali na cidade de Atenas. De fúrias, elas se tornarão benevolentes. De vestes negras, elas passarão a ostentar vestes vermelhas. E elas entendem a vantagem daquele arranjo e aderem a ele. E a partir desse momento, então, a gente pode considerar que a questão da justiça na ordem estabelecida pelos deuses olímpicos foi resolvida com a preservação parcial daquilo que haveria de melhor trazido pelas deusas antigas, que são as Fúrias. A verdade, porém, é que à medida que vamos avançando pela trilogia, uma série de desconfortos, contradições e perplexidades vão se acumulando. Isso começa já na própria Guerra de Troia. O coro, principalmente em Agamenon, não deixa de transparecer a sua insatisfação com o próprio fato da Guerra de Troia. Ok, Paris raptou Helena, isso feriu o dever de hospitalidade, que é um dever muito sagrado para os gregos. Menelau tem motivos para estar muito descontente, mas isso justifica o fato de que tantos gregos precisaram deixar suas famílias, irem para Troia e ali morrer aos montes. E os próprios troianos morrem aos montes por conta desse só fato. Se justifica que a pobre Ifigênia tenha sido sacrificada para que as naus gregas continuassem a sua viagem rumo a Troia. Se Agamenon, quando partiu rumo a Troia, partiu obedecendo a ordem de um deus, Zeus. Ora, se ele já estava obedecendo a ordem de um deus, como o outro deus se contrapõe, Zeus permite que isso aconteça e ele ainda precisa sacrificar sua filha para seguir viagem. Como dizer que esse ato por si só, ele não é abonado? Ele também vai exigir a vingança por parte de Clitemnestra, que depois vai matar Agamenon, e isso vai exigir a vingança sobre a sua própria morte, e depois, se Orestes for morto, quem matou Orestes deverá sofrer a justa punição, e assim sucessivamente. Que justiça é essa que não pacifica a sociedade, mas sempre impele ela a atos cada vez mais e mais sangrentos e para os quais não há um fim previsível? E esse imbróglio, como eu já me referi antes, ele é fruto principalmente dessa fase de transição na ordem estabelecida pelos deuses. Afinal de contas, as Fúrias pertencem à ordem antiga e Zeus, Apolo, Palas Atena pertencem à Ordem Nova. Num primeiro momento, Zeus permite livremente que o sistema de justiça das Fúrias funcione. Num segundo momento, Zeus, através de Apolo, passa a criticar esse sistema de justiça, entretanto ainda não encontra um lugar para as Fúrias. É só com Palas Atena que essas deusas, que também não poderiam simplesmente ser suprimidas,
vão encontrar o seu justo lugar dentro da ordem, elas serão acomodadas, e assim o sistema de justiça de Zeus, um pouco mais justo, né, um pouco mais razoável, poderá ser finalmente instalado. Preciso notar que a consumação dessa nova ordem cósmica olímpica é também a consumação de uma ordem patriarcal. E isso por vários motivos. A própria presença de Apolo representa isso, porque no imaginário grego, a ordem anterior estava muito associada ao matriarcado e aos valores e concepções femininos, aos quais os gregos associavam força da natureza, a natureza que é rebelde, que é indomável e que é também obscura e misteriosa. O próprio Apolo, como representante da ordem olímpica, precisara lá no passado se bater contra a serpente Piton, em Delfos, uma representante eloquente da ordem antiga, para poder se instalar no lugar. Só que ele também não pôde simplesmente suprimir a serpente Piton e tudo o que estava relacionado a ela. Ele precisou fazer uma acomodação. E essa acomodação é o próprio oráculo de Delfos. O oráculo, essa figura essencialmente feminina, ligado ao mundo do feminino. E aí ela não exerce mais o mando a Piton, porém ela ainda é homenageada de algum modo com o oráculo, né, que carrega esse valor associado ao feminino, e a pitonisa que a homenageia com o próprio nome. Atena faz aqui com as fúrias a mesma coisa, ela não as suprime, mas encontra para elas um justo lugar. E outros fatos vão mostrando aqui que a ordem que se instala é uma ordem patriarcal. Afinal de contas, a morte de Ifigênia a princípio precisa ser vingada. Ok, precisa. Só que a morte de Ifigênia não tem o mesmo valor que a morte de Agamenon, a gente logo percebe. Uma coisa é a Ifigênia ter sido morta, outra coisa é o valoroso guerreiro Agamenon. Há muito mais necessidade de vingança, e o coro pede por isso, em relação à morte de Agamenon do que em relação à morte de Ifigênia, que no final das contas acaba esquecida. Do mesmo modo, em comparação com a morte de Clitemnestra, poucos, apenas as fúrias, estão preocupadas com a vingança dessa morte. E no final derradeiro mesmo das três peças, lá nas Eumênides, a própria Palas Atenas vai verbalizar, para não deixar nenhuma margem para erro, que a morte de um homem é muito mais valorosa, muito mais preocupante do que a morte de uma mulher. O que a gente precisa notar, e nas tragédias gregas em geral, que há um paralelismo da ação dos homens e da ação dos deuses, o que às vezes nos faz pensar que os homens são simples autômatos, que eles não têm vontade própria. Mas não, nas tragédias eles têm vontade própria, mas é como se a estrutura mais geral das coisas fizesse com que essa vontade que está embaixo coincidisse com a vontade dos deuses que está em cima. Pois bem, se essa vontade dos homens, aliada à vontade dos deuses, está no cerne da literatura e do mito gregos, e se ela é assim desenvolvida, gerando cada vez mais e mais intrigas, mais e mais histórias, a Orestia pode ser visto como um momento de virada, e não só daquela questão da ordem olímpica. Afinal de contas, um tribunal que resolve as intrigas, um tribunal de cidadãos atenienses, não parece ser um lugar muito propício a dar aso a outras intrigas e, portanto, a outras histórias que vão alimentar a mitologia e a literatura gregas. É como se ali, nessa história da Orestia, em que está o centro do mito e da literatura gregos, poderíamos arriscar dizer, também estivesse o ponto de partida para fora da dinâmica que alimentava ambos, literatura e mito. A gente tem um passo através do tribunal, através desse colegiado comedido que julga os casos, para uma ordem propriamente humana, regida pela razão, e que se expressa, sobretudo, através dos postulados da filosofia. Parece, então, que quando há a consumação da ordem olímpica, há também um recuo dos deuses, que já não precisarão intervir o tempo todo na ação dos homens. Será que esse recuo representa o fracasso da ordem olímpica ou o seu apogeu?
eu arrisco dizer que representa o seu apogeu. Talvez eles quisessem isso desde o princípio, um sistema em que eles estabelecessem as bases e não precisassem intervir o tempo todo, que funcionasse sozinho. Agora que os homens já têm balizas claras para agir, os deuses podem se retirar. Entretanto, é a ordem que eles estabeleceram que nós vivemos. Para poder acompanhar essa leitura que eu fiz, eu li o que o Quito, um especialista britânico em teatro grego, diz aqui neste livro, A Tragédia Grega. Ele vai fazendo uma análise peça a peça, assim como dá um panorama geral da obra de Ésquilo. Ele sempre chama a atenção aqui para o fato de que Ésquilo muitas vezes não corresponde às expectativas dos estudiosos do teatro grego e nem mesmo corresponde às expectativas que foram consubstanciadas por Aristóteles na sua poética como sendo o grande teatro. Ésquilo faz algo diferente e não faz sentido a gente tentar entender a tragédia de Ésquilo através dos critérios dos outros. É preciso entender quais eram os propósitos a que o próprio Ésquilo se lançara para averiguar se ele estava sendo bem-sucedido ou não. Isso começa pelo próprio tema da peça. A gente costuma associar sobremaneira essa peça à saga da Casa de Atreu. Mas o que tu nos leva a pensar se é de fato só contar a história dessa saga que o Ésquilo se pretende, porque se fosse isso, a inserção e a vinculação dessa história com a história de Menelau e Helena e a Guerra de Troia, e depois com as razões do próprio Egisto para vingar o pai na figura de Agamenon, seriam um pouco deslocadas. Ele diz assim na página 89: a trilogia tem por vezes sido dado o subtítulo de A Maldição na Casa de Atreu. Talvez não seja necessário disputar sobre este ponto, mas pelo menos podemos observar que a primeira peça se encontra 2/3 acabada antes que a maldição seja mencionada, e que a trilogia não termina quando a maldição é retirada, mas sim com uma reconciliação com as eríneas e as divindades olímpicas. O que tu vai procurar demonstrar aqui que mais do que uma peça de personagens, uma peça dada ao enredo, ao desenvolvimento dos componentes desse enredo, aqui em Ésquilo nós temos a dramatização de ideias mais elevadas e abstratas, a qual os personagens servem e o drama da Casa de Atreu serve também. Então, sim, em alguns momentos o Ésquilo não desenvolve tão bem os seus personagens da Casa dos Atreus, ou se ele insere essas outras histórias que a princípio poderiam ser dispensadas, é porque esses expedientes são necessários para contar essa história maior. E essa história maior é uma história justamente da constituição desse sistema novo de justiça. O que tu nos faz atentar aqui ao fato de que em determinada altura do Agamenon, Zeus é caracterizado como sendo o deus que leva o homem a aprender através da experiência. E então, isso significa que na ordem anterior o homem sofria, esse ciclo de vingança ia se perpetrando. Entretanto, nada era resolvido de fato. O homem não saía de um estágio de desconhecimento para um estágio de conhecimento. Não havia um amadurecimento. Na ordem olímpica, capitaneada por Zeus, isso existe. De modo que a Casa de Atreu sofre muito. Nós vamos acompanhando aqui ao longo das 3 peças. Mas ao final, há uma evolução. Por conta dessa experiência traumática, um fruto bom é colhido, o sistema de justiça que é instaurado. O Quito expressa essa dinâmica assim na página 140. Uma vez que ficou estabelecida a natureza do drama de Ésquilo, com as convenções dramáticas que implica, uma vez que vimos não estar o autor nem a dramatizar uma história, nem a fazer um drama acerca de individualidades de certo tipo numa determinada situação, mas acerca do homem e dos deuses e de certas verdades fundamentais do universo humano, então a característica principal salta-nos à vista. O Quito também nos vai chamar a atenção para uma outra característica distintiva de Ésquilo. Ésquilo é um dramaturgo que, de fato, cuida muito do seu texto. A gente percebe aqui que a tragédia grega ela é um teatro, sobretudo, de textos, de poesia, de palavra falada, mais do que de ação cênica propriamente dita. Entretanto, em Ésquilo, não se trata
só do texto, só do desenvolvimento do texto. O seu teatro ele também se vale de vários outros expedientes que já são propriamente cênicos para contar a história. Ele se vale de silêncios. O silêncio, por exemplo, de Cassandra diante de Clitemnestra é bastante explorado aqui por Quito como sendo um procedimento novo e um exemplo de silêncio significativo. Ele se vale de elementos cênicos, como, por exemplo, o tapete que Clitemnestra estende para que Agamenon finalmente pise em Argos e que já é um prenúncio de tudo o que vai acontecer. Ele se vale de roupas, como as roupas que as fúrias trocam quando se tornam benevolentes e que são bastante representativas da mudança que se opera. Ele se vale de movimento. Pensem nas Eumênides, quando as fúrias começam a fazer a defesa das suas próprias ações, dos seus próprios princípios, como aquilo, se conjugado à dança, se conjugado ao movimento da cena, causa uma sensação de terror, de forças primitivas que afloram. É dito aqui, inclusive, que havia uma lenda de que nas Eumênides, quando ela era representada, os jovens que assistiam no teatro grego ficavam entorpecidos e desmaiavam, que mulheres tinham interrupções da gravidez, assim, num aborto espontâneo, por conta da força e da carga dramática desse coro, dessas fúrias que defendiam as suas razões. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Eu gostei demais de conhecer a Orestia. Agora eu quero conhecer os seus desdobramentos, Ifigênia em Tauride, Ifigênia em Aulide, as diversas Electras e Orestes. Um abraço e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.